Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos iniciar um projeto agora de divulgação das lições da Escola Bíblica Dominical, que é a revista da SAPAD, do segundo trimestre do ano de 2024. E esse trabalho de divulgação, na verdade, é um trabalho de apresentação daquilo que nós vamos estar estudando durante os trimestres da Escola Dominical. As revistas da Escola Dominical são divididas por trimestre. E nesse trimestre nós tivemos prazer de ter uma revista escrita pelo pastor Osiel Gomes com o tema A Carreira que nos está proposta. Nós vamos trabalhar durante esses 3 meses sobre essa carreira, sobre como vai se dar a carreira do cristão, a vida do cristão nesta jornada aqui na Terra. Primeiro tópico, primeira lição, tem o tema o início da caminhada. O início da caminhada cristã. E o pastor Osiel Gomes traz uma visão muito interessante acerca do que é e de quando é o início dessa jornada cristã, dessa caminhada cristã. Nós vamos encontrar o textuário em João capítulo 3, versículo 3, onde nós vemos aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele vem com a verdade prática, que eu quero já comentar aqui com você. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus. Então, para que vocês venham a entender, o novo nascimento aqui é a vida do crente. E aí ele aceita Jesus aqui. E eu quero abrir essa lição, a lição de número 1, com uma pergunta para você. O novo nascimento começa do dia em que ele aceita Jesus? O dia em que você aceitou Jesus foi quando você passou por esse novo nascimento. Ou o novo nascimento, na verdade, é uma jornada, é um processo. Nós vamos ver no decorrer dessa lição a resposta desse questionamento, dessa pergunta. O texto de leitura bíblica nós vamos encontrar ainda em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Nós vamos fazer essa leitura. Você pode pegar a sua Bíblia, vai estar no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Dentro desse texto nós encontramos o texto áureo que está lá no versículo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós vamos para a introdução dessa lição. Eu fiz aqui um esboço da lição de número 1 para mostrar para vocês. Esta aula, esta apresentação é somente um resumo para você já ir se familiarizando com o conteúdo, porque você vai ter aula no domingo específico, onde o professor vai abordar de forma mais aprofundada um diálogo na sala de aula. Com certeza você vai aprender mais ainda. Mas hoje é só uma apresentação da lição. Na introdução, vamos fazer somente a leitura da introdução. Nesse trimestre, estudaremos a jornada do cristão. Então, como eu falei, nós vamos estudar toda a jornada. Está aqui o nascimento do crente. Então, nós vamos estudar toda a jornada do cristão até a morte. A última lição, nós vamos falar sobre o céu. Então, nós vamos, na verdade, a jornada do cristão, ela extrapola, inclusive, a morte. Nós vamos passar da morte. Mas a lição, ao longo de 13 lições, nós vamos estar abordando cada etapa da vida do crente. Então nós vamos falar sobre o novo nascimento, nós vamos falar sobre os caminhos, caminho largo, caminho estreito, nós vamos falar sobre o diabo, qual é o papel do diabo em atrapalhar a vida do crente. Tudo isso nessa jornada, a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início dessa nossa caminhada e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa caminhada. Nessa jornada aqui inicial, nós vamos observar nessa lição
que o autor ele coloca que existe uma participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa jornada, nessa caminhada. E o pastor Osiel Gomes ele vai trazer isso de forma mais específica lá no tópico primeiro. Nós vamos ver isso mais na frente. Então nós vamos conceituar o novo nascimento nessa lição e também estudaremos uma experiência que provém do Espírito Santo conforme o que está na Bíblia. Por quê? O pastor Osiel Gomes ele tem alguns vídeos na internet onde ele fala, né, de forma bem intensiva, ele é muito intenso quando ele fala disso, sobre algumas manifestações do Espírito que muitas das vezes estão fora do que está na Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver isso com mais intensidade. E finalmente nós vamos mostrar a importância do Novo Testamento no início dessa nossa jornada cristã. Aqui é o início da jornada cristã, tá bom? O que é que nós vamos ver na lição de número 1? Lição de número 1, o início da caminhada, é o título da lição. Então nós vemos a introdução. O tópico primeiro, nós vamos falar sobre a caminhada com Cristo. Tópico primeiro, a caminhada com Cristo. E nessa caminhada, o autor, o pastor Osiel Gomes, ele coloca que cada ser humano ele tem dois tipos de caminhada. Tem a caminhada, se dá para ver aqui, a caminhada natural e a caminhada com Cristo ou espiritual. Na caminhada natural ou do homem é aquela caminhada que se dá desde o nascimento. E aí vem a adolescência, e aí vem a fase adulta, vem a fase da velhice, né? Então ele vai falar dessa parte aqui natural como a forma como se deve proceder a vida normal do homem. Mas quando o homem aceita Jesus, ele passa agora por uma caminhada diferente, uma caminhada cristã, e essa caminhada cristã agora é pautada um novo nascimento, onde o Espírito Santo vai pautar, vai guiar essa nova caminhada do homem. No segundo subtópico, nós vamos falar sobre os três companheiros do homem e da mulher que estão passando por essa jornada. Quem são esses três companheiros? Eu já até antecipei aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí o pastor, o comentarista, ele vai trabalhar cada um cada parte dessa trindade e a participação de cada um na nossa jornada, na nossa vida. O segundo tópico vai falar sobre o novo nascimento. E aí ele vai entrar em alguns temas. Por exemplo, no primeiro subtópico ele vai dizer e explicar por que nós precisamos realmente nascer de novo. E ele vai entrar na conversa que Jesus teve com Nicodemos. Ele vai mostrar por que Nicodemos precisava de um novo nascimento. E aí entrando no segundo subtópico, onde ele vai falar que o homem e a mulher, para ter um novo nascimento, não necessariamente precisa de religião. Ou seja, o título, na verdade, do subtópico é assim: a religião não faz nascer de novo. Nicodemos, ele era alguém muito importante dentro de uma hierarquia religiosa. Mas Jesus chegou para ele e disse: olha, tu precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Então a religião não é sinônimo de novo nascimento. E no terceiro subtópico, nós vamos falar sobre o processo do novo nascimento, que é onde nós vamos responder aquela pergunta que eu fiz. Quando é verdadeiramente o novo nascimento? O novo nascimento é quando eu aceito a Jesus? Ou o novo nascimento é um processo? E nós vamos ver nessa lição que o novo nascimento é um processo, é uma jornada, é uma caminhada. Mas que é uma caminhada necessária para a salvação, que fique claro. No terceiro tópico, o autor vai falar sobre o Novo Testamento. Confesso, como professor de escola dominical, que eu não entendi um pouco o nexo, a ligação desses dois tópicos com o terceiro. Mas vamos estudar. O Novo Testamento, ele vai conceituar o Testamento.
Ele vai conceituar o Novo Testamento, vai fazer uma diferenciação do texto do Antigo Testamento e do texto que nós encontramos no Novo Testamento. Ele vai dizer o conceito, ele vai explicar sobre a Septuaginta, enfim. No segundo subtópico, ele vai falar sobre o tema principal do Novo Testamento. E aí eu pergunto para vocês, qual é o tema principal do Novo Testamento? Acertou. Vou até escrever. Vê se dá para ver. Jesus Cristo. Tema principal do Novo Testamento é Jesus Cristo. O autor ele vai explicar isso de uma forma bastante profunda. E ele vai explicar a importância do Novo Testamento na caminhada cristã. Por quê? Porque na caminhada cristã, nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter uma nova vida. Ele vai fazer uma diferenciação do texto da lei, texto dos profetas, o texto que foi entregue a Moisés, vai fazer uma comparação com o texto do Novo Testamento, principalmente com o apóstolo Paulo, onde ele vai explicar muito acerca de ética cristã, acerca de conduta cristã, acerca dessa importância dos textos sagrados, a importância de meditar na lei sagrada e de fazer conforme tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso a importância do Novo Testamento, porque a nossa salvação se pauta naquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, que foi se sacrificar. Então essa lição, escrita pelo pastor Zé Gomes, tem bastante pertinência, principalmente aqueles que estão aceitando a Jesus, aqueles que ingressaram recentemente na igreja. E principalmente também a importância desse tema, desse estudo, para aqueles irmãos que estarão recebendo os novos convertidos. É bem sabido que, às vezes, por falta de conhecimento, alguns irmãos não sabem lidar com o processo do novo nascimento do homem. Não sabem lidar com o processo de libertação do homem, que acontece nesse primeiro período aqui de nascimento. O novo nascimento não é um ato em si, não é um ato único. Ele é um processo. E o autor ele coloca isso. E eu espero que você tenha aprendido isso nessa lição. Nós vamos ficando por aqui. Não deixe de compartilhar, comentar ou curtir este vídeo. Esse vídeo, na verdade, se você analisar, ele serve tanto para os alunos que vão estar estudando essa lição, para ir se familiarizando, também como para os professores, para você ter uma ideia do que você vai estar explorando durante a sua aula. Deus abençoe a todos. Aqui, Pastor Guilherme, da Assembleia de Deus Teresina Sul.